Graça e paz, amados, tudo bem? Tá no título, né? Você não está preparado para essa conversa, mas se você clicou, então, olha só. Amados, a gente veio para cá para orar, né? A gente precisa estar orando, buscando o Senhor, para ter entendimento, para onde nós devemos andar, como caminhar. O homem não pode andar sem a presença de Deus, sem estar em Deus. Ele precisa ter a direção correta do Senhor. E enquanto eu estava orando nessa manhã, o Senhor me mostrou, começou a ministrar fortemente para mim. Começou a ministrar sobre pessoas e sobre a igreja em geral. Olha só a palavra que o Senhor me deu. Romanos, capítulo de número 1, verso 21. Olha só. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, ou seja, se perderam, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, que é incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, desejo do seu coração, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Presta atenção. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. O que o Senhor está dizendo? O Senhor dizia assim: filho, como esse ano pessoas vão jogar fora aquilo que eu dei a elas? Porque, querido, existe dois tipos de pessoas na igreja do Senhor: os que adoram a Deus como Criador e aqueles que amam a Deus, mas amam mais a criatura. O que é amar a criatura? As que amam mais a si mesmo. Trocaram, conhecendo a Deus. A Bíblia diz aqui, Deus falou, né? Paulo está dizendo, eles conhecem a Deus, que é incorruptível, mas trocaram a glória de Deus, que é eterna, pela criatura. Preferiram adorar a si mesmo, preferiu adorar o esposo, preferiu adorar a esposa, preferiu adorar o filho, preferiu adorar a filha, preferiu adorar o pet, preferiu adorar o carro, preferiu adorar coisas do que adorar o próprio Deus. Então, a palavra de Deus, como é tremenda. Nós estamos vivendo aí, eu até preguei domingo agora sobre a doutrina do esfriamento, como o povo está se esfriando. Cada vez mais o ser humano está virando egocêntrico. Se Deus não trabalhar da forma dele, Deus não é Deus. Então ele prefere pagar para ver, abandonar a Deus, abandonar os planos que Deus falou que ia fazer na vida dessa pessoa, e ela adorou mais a sua família, que não está na presença de Deus, e abandonou a Deus. Ou seja, a pessoa ela perdeu o temor do que pode acontecer no final da vida dela. Por isso que a palavra de Deus, em Apocalipse, você vai ver várias passagens, Deus falando que a igreja ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Por que a igreja tem que ouvir? Porque nós vivemos uma geração, querido, que ouve, mas que não quer ouvir, mas quer escutar. Porque ouvir e escutar são duas coisas diferentes. Quando você está obstinado por algo, você está ali concentrado em algo, a pessoa fala, você escuta, mas você não entende, porque você escutou. O que é escutar? Você diz, aham, não, estou escutando, aham.
Aí a pessoa se retira, você pergunta o que ela falou mesmo? Então você não ouviu, você escutou. Então, quantas pessoas esse ano vão jogar fora o que Deus deu para elas? Porque quando Deus prometeu a elas não ouviram, elas escutaram. Você já viu pessoas que, quando ela está na igreja, tudo é Satanás na vida dela? Tudo é Satanás. Ela começa o ano dizendo, olha, pastor, eu estou vendo o demônio. Pastor, eu estava orando e vi um espírito sair debaixo da minha cama. Senhor, pastor, eu entrei num ambiente, eu senti uma opressão. Nossa, eu já repreendi. Só que essas coisas acontecem de janeiro a novembro. Em dezembro, eu acho que o Satanás pega férias. Daí essa pessoa, a mesma pessoa que via demônio em tudo, em todos, ela vai para a praia, vai festar, vai encher a cara, vai beber, e lá o demônio não está. Aí quando ela volta destruída, não tem força para voltar à igreja, porque o diabo tirou férias e ela tirou férias também. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem pessoas que vê demônio em tudo, vê o diabo em tudo, só que não consegue enxergar o seu próprio erro. Aí a pessoa, ela se afunda, volta a beber, volta a ouvir as mesmas porcarias que ouvia antes, o ouvido que era consagrado ao Senhor, a voz que ela consagrou ao Senhor, agora cantando músicas seculares. Queridos, luz e trevas não se misturam. Pastor, tu é contra ir para a praia final de ano? Não, você pode ir, mas Jesus tem que ir com você. Você não pode, você tem que ser sal no meio das pessoas. A garça, ela anda na lama e não se suja, ela fica branquinha. E você não pode se sujar com os pecadores, você era para se arrepender. Mas o problema é que a pessoa, ela vai, abandona tudo e todos, e quando volta totalmente com a cabeça transformada. Ou seja, aquela pessoa, ela foi ministrada, foi visitada o ano inteiro. Pior, a pessoa, ela foi curada de enfermidade. Irmão, você tem noção disso? Deus curou ela de enfermidade, essa pessoa. Deus abriu os caminhos dela. Deus transformou a vida dela. Sabe o que aconteceu depois? Ela abandonou Deus. Porque se achou, Romanos 1, eu li até o final, ele continua dizendo, se achando sábios, se tornaram-se loucos, trocando a glória do Deus incorruptível pela glória da criatura. E Deus os entregou às imundícies das suas paixões infames. E o Senhor ministrava para mim, filho, como tem gente que esse ano vai jogar fora tudo aquilo que eu investi no ano passado. Pessoas vão jogar seu ministério fora por não entender as lutas. Pessoas vão jogar casamento fora porque a vida moral dessa pessoa não está ligada no céu, ela está ligada na terra. Então ela pensa como o ímpio pensa. Ela não entendeu que o casamento é sagrado. Ela não entendeu que o ministério que Deus tem com ela é sagrado. Então, qual é a moral do ímpio lá fora? A moral do ímpio lá fora é jogar tudo pro alto, aquilo que lhe torna desconfortável. Para o ímpio, as pessoas são descartáveis. Então, o ímpio, se ele está com uma pessoa e essa pessoa não está atendendo a sua expectativa, se ela não está feliz, ela descarta, troca de esposa em esposa, como troca de roupa. E, infelizmente, esse pensamento do inferno está entrando na igreja. Por quê? Porque o diabo já enrolou muita gente. Satanás trabalha na sua mente. Satanás não trabalha só ao teu derredor. Ele trabalha na tua mente. Então, quando você para de orar, quando você para de buscar o Senhor, quando você para de jejuar, você é uma presa fácil. Quando você menos percebe, é devagarinho, é sutil, você se desvia dos caminhos do Senhor. Tem gente, irmãos, as pessoas acham que se desviar dos caminhos do Senhor é só não vir na igreja. Não, querido, se desviar dos caminhos do Senhor é você sair daquilo que Deus falou para você. Deus te prometeu algo ano passado. E
você com as suas próprias mãos está jogando fora aquilo que Deus jogou. E por que as pessoas estão jogando fora? O Senhor falou fortemente comigo, as pessoas por não entender que eu não trabalho da forma delas, elas estão se frustrando e jogando fora aquilo que eu coloquei na mão delas. A Bíblia diz que aquele que entra no arado do Senhor e olha para trás, não é digno de ser seu discípulo. Ou seja, todo homem, toda mulher que quer servir ao Senhor, mas em algum momento olha para trás, o soldado do Egito, não é digno do Senhor. Não é digno. Então, as pessoas evangélicas, nós cristãos, há uma diferença entre cristão e evangélico. O evangélico, ele ama a sua placa e a sua denominação em nome de Cristo. O cristão adora a igreja e adora a Cristo acima de tudo. Ele não vive pela denominação, ele vive por amor a Cristo. Então, as pessoas, principalmente as pessoas evangélicas, as que se dizem cristãs, só que o coração dela não é transformado, o pensamento moral dela é o mesmo do ímpio. O ímpio toma suas decisões próprias, ele não ora a Deus, ele não pergunta a Deus. E também tem outra coisa aí, o Senhor falava assim, tem muita gente louca se achando sábia. E Satanás está falando com ela e ela pensa que sou eu. Quando que eu sei que é Satanás que está falando comigo? Quando a ordem que é dada vai contra aquilo que Deus um dia falou para mim. Se Deus falou para mim que era para eu andar no caminho lá, na metade do caminho ele não ia falar para andar no caminho dele, que é de contra aquilo que eu falo, voltando atrás. Então, claro que Deus sempre vai nos surpreender, ele vai te levar por caminhos, mas ele nunca vai te tirar do corpo da onde ele te colocou, porque você ali ainda está sendo formado. Irmão, sabe quanto tempo leva uma pessoa para ser um discípulo de Cristo? Uma pessoa para ter entendimento da palavra? 3 anos e meio, segundo a Bíblia. E o que acontece? As pessoas vão na igreja 1 ano, 6 meses, e elas já querem bater asa e andar sozinhas, ou seja, a insubmissão de estar debaixo de um corpo, né? O espírito de rebeldia, Satanás, ele entra ali, porque Satanás ele é rebelde. E a gente pensa que os melhores lugares para se desviar é na praia, como eu disse, final de ano. Não, querido. Final de ano, as festas de final de ano e praia só revelam o coração daqueles que já estavam desviados. Porque Satanás ele trabalha com a rebeldia. Então não é o ambiente que faz você ser santo ou não. Até porque Adão caiu no paraíso. Satanás caiu no céu. Então não é só porque você estava na igreja que você está seguro. Não, querido. A igreja é o teu porto seguro para você cultuar. A gente vem aqui, cultua, adora e ama. E quando eu estou em sintonia com o Senhor, eu amo a todos. Quando eu estou em sintonia com o céu, eu amo a todos. Quando eu não estou em sintonia com o céu, eu não tenho paz. Então, se eu não tenho paz, automaticamente eu não dou paz a ninguém. E quando eu não tenho paz, eu começo a olhar para as pessoas e eu não vejo mais as qualidades delas. Eu vejo só defeito. Olha, aquilo ali é falso. Aquela lá é fofoqueira. Olha a vestimenta daquela lá. Ou seja, eu já me desconectei do céu. Porque eu perdi o foco. Qual é o foco? Eu não me importo se aquela pessoa, se ela é falsa ou não, até porque eu nunca sentei para conversar com ela. Eu não sei se realmente é. Eu ouvi falar. Eu acho. Ou seja, eu faço um julgamento próprio do que as pessoas à minha volta dizem daquela pessoa lá. Mas eu não vou sentar lá com ela para resolver. Então eu fico com a imagem que alguém me contou e automaticamente eu me afasto e digo que todo mundo é falso. E isso me torna um falso também, porque se aquela pessoa é falsa, então também sou. Por que eu não sentei para sentar para conversar com ela? Por que eu estou falando que aquela pessoa lá é falsa se eu não sentei para conversar com ela? Então é fácil a gente botar numa panela e dizer que na igreja tem gente falsa, Não, a igreja tem pessoas, e pessoas são falhas. No apartamento que você mora tem pessoas falsas e você não se muda de lá.
No trabalho que você tem, no teu serviço, até o teu chefe é falso com você, mas você não pede a conta. Na tua família, tu tem tio, tia, sobrinho, tu tem filho, tu tem mãe e pai que é falso, e você não vai embora de casa. E por que essa desculpa suja que o diabo colocou na mente das pessoas faz com que elas desanimem da igreja? A igreja tem gente falsa, porque se cria uma visão que na igreja tem pessoas perfeitas. E não vai ter, querido. Nem Jesus disse que ele era bom. O jovem rico disse, bom mestre. Jesus disse, por que me chamar de bom? Bom é só Deus, porque a natureza de Deus, algo só é bom quando ela termina. Então, para Deus, pastor Fabiano, eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falha. Por que estou na igreja, estou aqui, investindo em pessoas que também não são boas? Porque nós precisamos buscar a santidade, sem a qual, a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. Então, Deus aceita a todos, meus queridos, mas não aceita tudo. E voltando lá, o Senhor dizia, filho, muitos projetos vão ser jogados no lixo esse ano. Muitas pessoas que sonhavam comigo, sonhavam em ter a sua família, sonhavam em ter seus esposos, suas esposas, eles vão jogar fora, porque eles acham que os problemas estão no esposo, estão na esposa. Na verdade, o problema está neles, porque a vida moral deles está igualmente a do ímpio. Querido, compromisso com Deus é aliança. O próprio Deus disse, não fazei voto de tolo. O que é voto de tolo? Você vir para frente de uma igreja, aceitar a Cristo. Por isso que o título é, você não está preparado para essa conversa. Você que está me assistindo, quantas vezes você já aceitou Jesus? Talvez você é crente desde os 15 anos e nunca se firmou. Você já parou para pensar nisso? E você está desde a tua adolescência na igreja, se desviando todo ano e não criou vergonha na cara ainda? Ou seja, o problema está em Deus? Não, o problema está em você, porque você nunca se enraizou. E quando você se converteu à sua denominação. Então, uma vez que você saiu da sua denominação e agora você tem uma liberdade, você entendeu que é Cristo, você perdeu a mão, porque as pessoas não têm equilíbrio. E muitas pessoas, amado, têm projetos tremendos na vida. Deus tem projeto tremendo, só que elas têm ânimo dobre. Você já viu falar no ânimo dobre? O apóstolo Paulo, acho que se não me engano é Coríntios, ele disse que o homem de ânimo dobre, ele tem que orar a Deus muito para se arrepender dos seus sentimentos. O que é ânimo dobre? É aquela pessoa que ela fica por um tempo na igreja e depois ela joga tudo pro alto. Abraço, ela não sabe o que quer. Uma hora ela quer estar com Deus, quer ir pro céu, outra hora ela quer abraçar o mundo, quer beber, quer curtir, quer festar. Aí ela se arrepende, volta para a igreja e ela vai pulando de galho em galho. Uma hora ela está nessa igreja aqui, uma hora ela está na igreja lá, ânimo dobre. É aquela pessoa que ela se acostumou com o que é sagrado. Então ela não tem mais temor. Então ela vem para a igreja, chora. Como eu digo, vê demônio em tudo que vê, tudo em todas as coisas, vira uma pessoa santarrona, começa a julgar os outros, mas daqui a pouco ela está lá no meio do índio. Aí, esse tipo de pessoa, a Bíblia diz, eu acabei de ler para você, que Deus as entregou às paixões do seu coração. E agora, deixa eu terminar esse vídeo, que já está dando 20 minutinhos. Disse assim, uma história. Tinha um homem que disse que ele vivia dizendo, Senhor, eu quero fazer mais para você. Eu quero fazer mais para você. Só que o Senhor sabe, eu trabalho. Então eu preciso de tempo. Ô Senhor, como eu queria ter tempo para orar. Como eu queria ter tempo para buscar a palavra. Só que eu trabalho das 5 da manhã às 6 horas da tarde, Senhor. Ô Senhor, muda meu trabalho. Dá um jeito. Mas sabe o que Deus fez? Deus fez esse cara ficar desempregado. Aí chegou um dia para trabalhar, o chefe falou, tu vai embora, tu vai para a rua. Aí ele, meu Deus, eu fui para a rua, oh Jesus, Satanás se levantou e me mandou para a rua,
Senhor, não deixa o diabo vencer. E as portas se fecharam, irmão. E esse irmão ficou 6 meses desempregado. Irmão, imagina um homem casado, 6 meses em casa, agoniado. E vai e vem. E um dia esse homem foi desanimando. Aquele camarada que sempre estava no meio do povo fazendo a obra, entregando alimento na rua, subindo um monte, quando dava, agora ele tinha todo o tempo do mundo, mas ele estava frustrado, desanimado, porque o diabo se levantou e ele começou a questionar Deus: Senhor, por que eu estou nessa situação? Senhor. Aí um dia ele falou: meu último dia na igreja hoje. Hoje é meu último dia na igreja. Vou me despedir da igreja, porque Deus não abre as portas, eu já estou dependendo dos outros. O Senhor, quando ele chegou na igreja, dobrou o joelho, começou a orar. Chegou um velhinho do lado dele, bateu no ombro dele e falou: Senhor, irmão, posso falar com você? Ele pode. Eu tenho um recado de Deus para dar para você. Pode falar, irmão, pode falar. Não, Deus manda te dizer assim: por que vocês são tão duros e serviços de coração? Meu olho espantado. Não entendi. Você não me pediu tempo para fazer a minha obra? Você não disse que queria tempo para estudar a Bíblia? Que você queria fazer esforço? Você não disse que queria tempo para visitar os irmãos? Eu tirei você do trabalho por um tempo para você ter tempo para mim e para a minha obra. Por acaso faltou alimento? Eu não mandei cesta básica para você? Eu não te sustentei nesses 6 meses? Eu não mandei as pessoas pagarem as suas contas? E você, orgulhoso, não queria aceitar porque você queria trabalhar? Você não fez 1000 promessas para mim lá atrás? E se eu te desse tempo, você me buscaria de toda a alma, de todo o coração? Em vez disso, você ficou 6 meses murmurando. E hoje você disse na sua casa que você ia se desviar, porque eu não abri portas para você. Por causa disso, eu vou abrir as portas para você, mas nunca mais faça voto de tolo. Está entendendo? E aquele homem começou a chorar, sabe? Falou: Senhor, me perdoa, porque eu perdi 6 meses. Aí ele caiu em si e falou: poxa, 6 meses eu podia ter feito tanta coisa, eu podia ter ido arrumar lá o templo, que tinha que fazer tantas coisas, eu podia ter orado mais, buscado mais. E passou 6 meses e eu não fiz nada para ti, Senhor, me perdoa. O que quer dizer? Como moral da história? Deus nunca vai trabalhar da nossa forma. Se você pediu algo para Deus, Deus vai começar a fazer, mas não é da sua forma. Aquele homem achou que Deus ia botar ele em outro emprego, que ele teria tempo para a obra, mas não, Deus tirou ele do emprego. Só que não faltou alimento, não faltou resto. E a igreja, Deus mandava pessoas para pagar a conta dele, para ele não se ansiar. Mas mesmo assim ele se ansiava e ficou 6 meses batendo de porta em porta, não orou, fez tudo ao contrário, não orou, não buscou a Deus, e não usou o tempo que ele tinha para adorar a Deus. Ao contrário, ele ficava na sala reclamando de tudo e de todos, porque ele queria trabalhar, porque ele era o provedor e não teve o tempo para Deus. Às vezes, amados, a gente pensa que é assim. Quantas pessoas que eu já vi que, até para mim mesmo, eu jamais imaginaria que o pastor Fabiano estaria aqui. A minha ideia era estar na rua, mas Deus vai te posicionando e você tem que ficar sensível para não errar. Então, o pastor Fabiano chegar aqui, que o pastor Fabiano errou muitas vezes e ainda é. Só que a gente tem que estar sensível para tudo que está fazendo para ouvir. Senhor, eu vou para onde agora? Senhor, eu continuo do jeito que está? Senhor, como é que eu faço? E Deus vai falar com você. Então que no final desse vídeo você entenda, não perca, não jogue fora aquilo que você tanto custou para ter, a presença de Deus. Se você é casado, o seu casamento, lembra-se, a
nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra a potestade e principado. A minha luta não é contra o meu esposo e minha esposa. Pastor, eu não estou feliz. Você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o seu esposo, a sua esposa feliz. Ah, mas eu estou sendo humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. A tua luta não é contra o teu esposo e a tua esposa. A tua luta não é contra o teu patrão e a tua luta não é contra a tua família. A tua luta é contra o inimigo. Ele está usando a tua família, está usando a tua mente para te desanimar, para te deixar para baixo, para você jogar fora tudo aquilo que Deus investiu em você. Então que você pegue nas tuas mãos aquilo que Deus colocou para você, lute por ele e siga em frente. Deus abençoe. Obrigado por estar comigo até aqui.